Nessa noite enlouquecedora para o torcedor do Atlético Mineiro. Parecia que estava escapando pelas mãos, o Vitor foi lá e defendeu. E quem diria até, né, para um time que tem o ataque que tem o Atlético, o meio-campista que tem o Atlético, o Ronaldinho, que faz gol com o zagueiro, que tem essa vocação ofensiva dentro de casa, quem diria que hoje ia precisar do goleiro. E não foi um lance só não, o Milton escreveu lá os 24 do segundo tempo, essa pode ser a imagem do jogo e da classificação do Atlético. O Vitor tinha feito uma defesa espetacular, ainda precisou de mais uma no final, a do pênalti. Ufa, um bocado de coisa pra gente conversar. Milton, boa noite Noriega, boa noite Belete. Que noite no Horto! Que noite no Horto, e quase que saiu todo mundo morto do coração aqui hoje, né? Porque efetivamente o jogo foi daqueles de arrebentar com o coração de qualquer um. E é um jogo com tantos acontecimentos, né? Porque teve esse lance em que o atacante do Tijuana perde o gol porque o Vitor faz a defesa com o pé. Na sequência, o Luan perde o gol aqui do outro lado, o goleiro Salcedo faz a defesa, ou seja, se sai o gol do pênalti aqui no final e o Atlético cai fora, todo mundo ia lembrar o gol que o Luan perdeu um pouco antes aqui, poderia ter matado o jogo, enfim. Foi um jogo lá e cá, cheio de alternativas, os personagens se sucedendo, né, Noriega e Belete? Foi um jogo fantástico, né? Tem muita coisa para falar. É claro que o Atlético, por tudo que fez no campeonato, na competição até agora, era o favorito, jogou abaixo do que pode jogar, não foi um grande jogo do Atlético, acho que isso será reconhecido pelos próprios jogadores. O time do Tijuana montou uma linha de 5 defensores, os 4 tradicionais, os zagueiros, os laterais, mais o Ortiz, para anular o fato do Atlético chegar sempre com 4. O Ortiz, ele foi escalado para aquela bola que o Atlético dá no alto para o Jô desviar de cabeça. E isso o Tijuana neutralizou. O Atlético teve problemas para impor o seu jogo, foi um time nervoso, pilhado pela torcida. A torcida exige, às vezes, o espetáculo, a goleada, e isso não aconteceu. E valorizou demais a classificação do Atlético, o grande jogo que o time do Tijuana fez em termos táticos. E assustando desde o começo, né? Porque com 12 segundos o Riasco já tinha chutado essa bola no gol, né? Ele foi castigado, né, Milton, pelo pênalti perdido, mas fez um gol espetacular, né? Que é o primeiro gol da equipe do Tijuana. Realmente impressionou a forma com que o Tijuana veio jogar aqui no Independência, né? Sabendo dessa história toda do Atlético jogando em casa. Esse foi um golaço, um gol muito difícil de se fazer. Realmente é difícil acertar o chute quando a bola quica antes. Ela sobe um pouco mais do que o normal. De primeira na bola, não dá Pegou tempo de primeira, exatamente. Para tirar do goleiro também. Então a jogada no geral, ela é muito difícil. Foi um golaço. Mas o Atlético teve pouca movimentação no ataque também. Você vê que a surpresa maior é dos homens de trás, como agora no caso do Marcos Rocha também. Os jogadores não se movimentaram tanto. Quando se movimentavam, essa linha de 5 que o Noriega falou, marcou muito bem o ataque do Galo, neutralizando muitas das jogadas que eram habituais da gente ver. E foi um time, como disse o Noriega, pilhado. A gente está vendo aí o gol do Hever de empate, né, já no finalzinho do primeiro tempo. Que mesmo quando o Atlético tinha os resultados, que era o 0-0, depois o 1-1, ele sempre estava louco para sair para fazer o gol, para buscar a jogada de ataque, sem pensar muito, sem cadenciar o jogo, que lhe favorecia, né? Porque quem tinha que sair era o Tijuana. Verdade, ele foi um time apressado, não o time rápido que a gente está acostumado a ver. Um time que quis dar como presente para a torcida até uma vitória. Quando a maior vitória, ela aconteceu no final, que foi a classificação, né? Então faltou ao Atlético um pouquinho mais de leitura do jogo para não passar tanto sufoco. Tem muito isso, Belete? A torcida acaba cobrando do time, o time quer fazer algo além do que precisa fazer para classificar? Principalmente aqui no Independência, né? Acostumado, que grande defesa do Vitor nessa jogada, que até você comentou, né, Milton, que poderia ser o lance do jogo. Senho, né? A torcida do Atlético está acostumada, o Atlético marcando muitos gols, fazendo grandes jogadas, sendo bastante ofensiva. Com a marcação do Tijuana dessa noite, o Atlético não conseguiu. Aí veio a pressão natural do torcedor em querer ver novamente o Atlético com essa disposição ofensiva, que hoje, em função da marcação do time mexicano, o Atlético não conseguiu fazer. Ali a gente viu a bola que o Martínez perdeu, aí tem essa cobrança de falta na trave do Arce, ou seja, uma sequência de sustos que o Atlético tomou no segundo tempo, né? O time, tanto o Atlético como o Tijuana poderiam ter feito o segundo gol, mas houve situações aí de drama para o Atlético. Aí a bola do Luan, né? E aí aos 46, né, e vale dizer que o juiz foi macho à beça, né, para marcar um pênalti desse nos acréscimos contra o time da casa, do Leonardo Silva, em cima do Aguilar, né, o zagueiro que virou centroavante na parte final do jogo. E marcou bem o pênalti, e houve o pênalti. E aí a defesa espetacular com o pé esquerdo do Vitor, evitando o que teria sido o gol da classificação, porque com 2-1 ali, 47, um abraço, né? Aí já não teria mais condições, né? E a defesa do Vitor tem que ser destacada porque ele escolhe o canto direito dele, mas ele consegue continuar com o olho na bola, consegue levantar a perna rapidamente e fazer a defesa. É o que a gente vem falando, né? O Atlético não mereceria estar fora da Libertadores. Não fez uma grande partida essa noite em função da boa marcação do Tijuana, mas é uma equipe que ao longo da competição
fez por onde chegar até as semifinais. Carlos Eduardo Nino, estou aqui com meus dois craques aqui, se você quiser entrar nesse papo para falar de mais coisas, enfim, é um jogo que a gente poderia passar a madrugada conversando aqui, se você quiser. Mas tem um bocado de coisa para a gente conversar. Queria que vocês contassem aquele momento, aquele clima do pênalti, porque enquanto as nossas imagens mostravam a repetição do lance para a gente entender se foi pênalti ou não, logo depois vieram as imagens da torcida do Atlético. A gente via gente chorando, a gente via gente de cabeça baixa, via gente de costa pro campo, sem querer ver o que estava acontecendo. Era um clima de missa do galo. A rapaziada toda em silêncio, esperando para ver o que ia acontecer. Mas olha que oração boa, que energia que se conseguiu passar. Que momento espetacular foi esse? Descreva, Milton, por favor. Pois é, sabe o que eu cheguei a dizer no finalzinho da transmissão, Lino? Que assim, a gente está vivendo esse clima desde as 7 da noite, quando a gente chegou aqui no estádio, um pouquinho antes. Então, já do lado de fora tinha uma grande movimentação, ainda antes dos portões abrirem. A hora que o time chega, uma loucura, né? O que a torcida faz, trazendo o time lá de baixo da avenida, que passa lá embaixo e tal. O próprio Bernard falou isso no início da nossa transmissão. O barulho que eles fazem o tempo todo, que eles cantam o tempo todo, eles só pararam ali por 1 minuto quando tomou o primeiro gol. Agora, o silêncio que a gente presenciou aqui, no momento em que o juiz marca o pênalti, é um negócio absolutamente marcante, né? Quer dizer, se a gente vai lembrar de toda a festa, do momento épico do Vitor, a gente vai lembrar daquele silêncio, né? Porque foi impressionante como a marcação do pênalti conseguiu calar esse estádio que não tinha parado 1 minuto. É aquele silêncio que grita, né? É impressionante, porque fica... O silêncio ensurdecedor, como diria o poeta. Porque foi impressionante. E a reação de alguns torcedores, né? Essa reação captada pelas nossas imagens, e esse silêncio precede a explosão final do alívio, né? Muito mais de alívio. E houve momentos marcantes, o Salcedo de costas, né, não vendo, porque a gente tende a ver o drama pelo lado do time brasileiro, mas tem o drama do outro lado também, né, dos jogadores que batalharam, que lutaram. Quem teve a bola para classificar e não teve a bola para classificar, e você foi muito feliz, Milton, a falar do árbitro, né, o árbitro chileno, o Patrício Politi, impressionante a frieza que ele teve para marcar aquele pênalti e acertando o pênalti, né. Obviamente que vai ter discussão, adiantou ou não adiantou, né, é o tipo de adiantada que não se volta, né, essa aí. Ela deve voltar, toda adiantada deve voltar, mas há uma tendência dos árbitros, naturalmente, de ignorar. Ele dá um impulso para frente, né? Você percebe que ele tem um passinho ali, mas voltar um pênalti desse aí não tem como, né? Nós temos uma imagem aqui, Lino, que a gente queria mostrar para você, que é uma das muitas situações que aconteceram aqui no final do jogo, né? Depois que o Atlético consegue a sua classificação, que é esse tipo de reação do torcedor, né? Que eu amo o Galo é minha vida, enfim, o garoto chorando copiosamente quando terminou a partida aqui com o Atlético Mineiro classificado. Eu fico imaginando, Belete, você que viveu esse meio de jogar grandes decisões, de classificar, o rapaz está com 1/3 na mão, ou seja, ele estava rezando o jogo inteiro. Eu fico imaginando agora, os jogadores do Atlético vão tomar um banho, obviamente que ninguém vai dormir, né? Porque a adrenalina fica tão alta que o cara vai dormir às 5 da manhã hoje. Mas amanhã, ou agora de madrugada, quando forem ver essas imagens, o que vai passar pela cabeça dos jogadores do Atlético pensando que essa classificação podia ter escapado? É uma torcida carente de um título importante, né, Milton? Está vendo nessa equipe a possibilidade de conseguir algo extraordinário. Porque é uma equipe que está chegando por méritos, não é que está jogando mal e está chegando por sorte. É o que joga o melhor futebol da América do Sul, tem o melhor ataque da competição, é uma equipe muito elogiada pelos próprios adversários, que dentro da sua casa ganhou o respeito do mundo inteiro praticamente. Então esse torcedor chorando, não queria deixar escapar essa possibilidade, né? Acho que o pênalti fez o Independência ficar em silêncio, deixando escapar uma oportunidade que parece única, pela qualidade que tem o time do Atlético. É emoção normal, os jogadores não vão dormir, isso é fato, a adrenalina está lá em cima e tem que aproveitar, tem que comemorar. É uma passagem à semifinal, mas da maneira que foi conquistada, deve ser comemorada. Porque se a gente não dorme, Lino, quando a gente transmite um jogo desse, que termina tarde, até chegar no hotel, já marcamos uma canjinha para comer lá no hotel quando chegar e tal, mas a gente não vai dormir, porque a nossa adrenalina também sobe quando você transmite um jogo como esse. Eu fico imaginando os jogadores, né? O Lino sabe da experiência que a gente tem em conviver com esse pessoal do esporte. Hoje, o cara que vai dormir mais cedo no Atlético, ele vai dormir às 5 da manhã, né? E hoje é canja de galo, né? Hoje é canja de galo, exatamente. Não se consegue, não tem jeito. E agora vamos para a semifinal da Libertadores. Tem cara de final essa semifinal, a gente vai colocar agora aí uma arte para explicar direitinho o que vem acontecendo na Libertadores desde as oitavas de final, desde que o Atlético Mineiro passou pelo São Paulo, passou pelo Tijuana agora, até chegar à semifinal com o News Old Boys. Lá embaixo tem Santa Fé e Olímpia, não são equipes de você desprezar, mas é que Atlético Mineiro e News Old Boys parecem ser as equipes mais fortes entre esses 4. Tem cara de final essa semifinal entre Atlético e News, amigos? O que vocês acham?
Queria só lembrar, Lino, que desses 4, o Olímpico é o único que já teve a experiência de ser campeão da América, né? Os outros 3, se um deles vencer, vai ser um campeão inédito. Eu só vou deixar claro essa análise para os dois aqui, que entendem muito mais de futebol do que eu, mas eu queria só lembrar que eu tenho muito medo dessa parada da Libertadores, porque o Atlético vem num pique tão legal, numa sequência, nessa união com a torcida e tal, e a gente vai ter aí 1 mês, 40 dias de competição parada, porque as semifinais vão só lá ser em julho, depois da Copa das Confederações. Milton, sem falar... Eu torço para que não aconteça. Sem falar em janela europeia, em busca de jogadores, em mercado fervendo, isso tudo que está acontecendo. O Atlético não pode desmontar elenco, pelo amor de Deus, né? Acho até que isso talvez você consiga contornar, porque a janela é em julho, talvez você consiga negociar para entregar os jogadores depois. Dizem que o Bernard, por exemplo, já é um jogador que vai sair depois da Libertadores. Mas me preocupa, né? Essa parada de 40 dias, essa quebra de ritmo para um time que vem nessa atacada aí do Atlético. Mas enfim, de semifinais contra Rosário, do outro lado, Olímpia e Santa Fé, falam aqui Maurício Noriega e Belete. Eu não descartaria da questão do título, até pela campanha que faz o Independiente Santa Fé. Uma equipe que tem uma campanha impressionante. Só perdeu um jogo, né, na competição, foi aquele jogo para o Grêmio, no Olímpico, e jogando uma boa partida até. Então, tem a questão de jogar em Bogotá, a altitude atrapalha. Claro que tecnicamente o Atlético e o Newell's talvez sejam melhores do que o Independiente Santa Fé e o Olímpia. Mas a equipe do Independiente Santa Fé me chama a atenção. Eu acho que o Olímpia, com o resultado que foi 1-1 hoje aqui no Independência, cresce um pouco a esperança ao enfrentar o Atlético, né? Que até então era imbatível, que sempre goleava jogando em casa. Então, com esse empate que o Tijuana conseguiu aqui, conseguindo a classificação Atlético nos descontos com a defesa de um pênalti, o Olímpia vem com mais confiança. E tendo esse tempo, é verdade, Milton. Cai um pouco, talvez caia um pouco essa relação torcida e jogadores, porque o Atlético é isso hoje na Libertadores. São 12 jogadores contando com a torcida sendo um jogador fundamental. E é isso que tem feito a diferença nos jogos aqui. A gente está vendo até a vitória do Olímpia, que eliminou o Fluminense ontem. E acho, né, Belete, que enfrentar um time argentino, o Newell's Old Boys, que talvez não seja um baita time e tal, mas não sei se o time argentino, primeiro, cederia o empate que o Tijuana cedeu lá no México, e se hoje não conseguiria a classificação jogando o que a gente está acostumado a ver os argentinos jogarem, né? Exatamente. É uma semifinal, a gente não pode esquecer isso também, né? O Atlético Mineiro tem o respeito dos adversários? Tem. Mas o Atlético tem que respeitar seus adversários também, principalmente jogando fora de casa, que já foram campeão da Libertadores, tem experiência na competição, então é importante o Atlético respeitar isso. A gente está vendo as imagens de Boca e Newell's Old Boys que empataram 0-0 nos 2 jogos, e ontem bateram 26 pênaltis, né, para conseguir a definição em 10-9. O Riquelme errou o pênalti, o último pênalti que errou foi o Martínez, né, aquele que jogou no Corinthians e que agora está lá no Boca, e que bateu mal a beça, né, quase arrancou o alambrado lá atrás. Mas enfim, Noriega, o Newell's Old Boys tem sempre a categoria da escola argentina, né? E uma pressão equivalente a essa do Caldeirão aqui do Independência, do Horto. O estádio, eu já trabalhei em jogos lá, a pressão realmente é muito forte, é o típico Caldeirão argentino, né? O Atlético vai ter que lidar com isso também. Como tem a volta aqui e a torcida do Newell's Old Boys, que virá para cá, como o Atlético irá a Rosário, vai enfrentar um ambiente inóspito, vamos dizer assim, para esse tipo de competição. Tem que negociar com tudo isso. Agora, essa questão da parada, o Milton foi muito feliz. Precisa ver o que o Atlético vai conseguir, a perda de ritmo, de eventual entrosamento, jogadores que estarão na Copa das Confederações, como voltam, né? Aí é um trabalho para a diretoria do Atlético, para o Cuca, para o Carlinhos Neves, né, que é o preparador físico, para não deixar que a equipe perca esse pique. É claro, né, Lino, que para todo mundo, né? Sim. Os 4 vão parar, né? Mas de qualquer forma, o que me incomoda é assim, o Atlético está vindo num pique tão legal, né? Aparentemente melhor do que os outros, que talvez para ele a parada seja ruim, para os outros nem tanto. Os outros podem até melhorar para a sequência da competição, né? O que o Atlético tem que fazer agora é parar para respirar. Como você descreveu lá no começo da nossa conversa, eu imagino o que deva ser o vestiário do Atlético agora, o que está acontecendo lá dentro. A gente está aqui batendo papo também, à espera da entrevista coletiva, para ver se senta alguém, começa a conversar. Se passa alguém pela zona mista e dá entrevista também. Tem nada, saiu ninguém do vestiário. A gente batendo papo aqui, o Cuca para sentar para dar entrevista coletiva vai ter que baixar um bocado de adrenalina, né, Milton? Ah, sem dúvida. Eu fico imaginando isso que você falou, né? Como é que os caras chegam no vestiário e aí é só deles, né? Quando eles estão fechados ali, o que deve sair, o que deve falar, o que deve se xingar, né? Para poder extravasar esse momento quando a emoção vai lá no alto. Né? Deve ser parecido com o que está acontecendo com o Vitor, não deve ser muito diferente do que aconteceu com o Belete quando ele fez o gol na final da Champions, né? Dentro do vestiário, como é que é, Belete? Já acredito. Quando você chegou no vestiário, hein, Belete? Você acreditava que tinha feito o gol, não?
Eu nunca acreditei, nem hoje. Ainda hoje você não acredita. Mas a sensação, pelo jeito que foi a classificação é de alívio, né, na verdade, porque você estava praticamente fora da Libertadores, um pênalti podia, todo aquele sonho, aquele trabalho que você vem fazendo, as grandes partidas, as grandes vitórias, a relação da torcida, ir por água abaixo numa bola parada. Então acho que a sensação de alívio é muito maior que a de conquista. Claro que tem a vibração, os abraços, tudo se fala muito da partida, que o Atlético não jogou tão bem quanto os outros jogos. Mas só de saber que você passou para a próxima fase da maneira que foi, dá uma aliviada e a partir daí sim